Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um passo para o Rema, para conhecimento. Lógico que eu sempre falo, é só um aperitivo para vocês. Já que vocês não podem fazer matrícula agora, vai ter que esperar o próximo ano. E para vocês também irem pegando dicas de livros e estudando. E quando vocês forem para o Rema, aí nos intervalos vocês vão ter várias perguntas para os seus professores. E hoje vai ser um assunto bom, hein, Cassandra? Sim, hoje nós vamos falar sobre evangelização, sobre evangelismo. E não colocar o evangelismo apenas com um foco religioso, né? Mas colocar o evangelismo como uma missão e uma missão pessoal para cada um de nós. Você sabia? Vocês sabiam que vocês têm uma missão dada por Jesus para todos, e essa missão se assemelha, que é a missão de evangelizar as pessoas? E aí a gente precisa compreender quem é evangelista, quem é missionário e quem está no ministério da reconciliação de Jesus Cristo. E para isso, ninguém melhor do que a nossa professora Temily, que tem uma história que vai para todos, né? Tem missão. Você quer... Temily é um ouro da casa, né? A gente está na nossa 5ª disciplina do Rema e todos foram... Não, fora o pastor... Ela é a segunda que é daqui, né? Não, foram os 3 daqui, eu acho. Foi Rômulo, pastor Jackson e Temily. E Temily, 2 de fora. Então, ela tá na igreja já faz um bom tempo e ela é uma evangelista nata, né? Tá nos ensinando muito, principalmente com a experiência que ela tem, né? Ela não tem só no coração dela, nessa missão, mas ela tem uma vivência muito grande. Inclusive, hoje a gente vai ter aula prática e ela mais do que ninguém, assim, é uma pessoa abençoada. E ela que vai trazer aqui pra gente essa palavra e essa missão de evangelizar. Seja muito bem-vinda. Olá, gente. Olá, meninas. É um prazer, né, pra mim poder estar aqui, poder estar nesse tempo com vocês, ter esse bate-papo e falar de evangelismo, né, que é algo que eu amo mesmo. Eu amo evangelizar. Eu falei nas aulas, né, tô falando durante essa matéria. E se existe algo que eu me sinta mais feliz, mais contente, mais realizada fazendo, eu ainda não descobri o que é. Porque eu realmente sou muito feliz, muito realizada quando eu tô falando de Jesus para as pessoas. Eu queria muito, assim, poder ofertar a vocês, porque ela não pode ser gravada, o quanto é maravilhoso assistir a aula de Temily. O quanto é enriquecedor. E aí, quando você assiste, você fica assim, não, peraí. É um dom de mestre também. Porque você tem esse dom também. Amém. Porque consegue entrar na cabeça de todos, até os mais certinhos, os que têm mais energia para gastar, o que tem mais curiosidade, você vai abraçando todo mundo ali de uma hora só. Eu estava dizendo a Cassandra que é uma dádiva de professor de departamento infantil, né? Eu já passei muito tempo no departamento infantil e, cara, se você consegue ensinar para as crianças, você vai conseguir ensinar para os adultos. Se você é um bom professor de departamento infantil, as crianças, elas conseguem aprender com você e receber de Jesus através de você. Quando você for ensinar para os adultos, vai ser muito fácil também. Isso. E Temily, a gente já sabe um pouquinho da sua história, né? Você nasceu em berço evangélico, né? Sua mãe tem como exemplo. Mas quando foi que você, de fato, descobriu esse seu dom, né? Essa sua missão para evangelizar? Né? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que você se despertou? Né? Em que momento? E que você começou, né, a fazer o que você acabou de contar pra gente, que é o que você mais ama fazer? Pronto, eu cresci, né, na igreja. E eu lembro até hoje que teve uma palavra na igreja quando eu tinha 10 anos de idade. Eu não fui pro departamento infantil nesse dia, eu quis ficar no culto. E a pessoa que estava ministrando, né, era um jovem que estava ministrando, ele ministrou sobre você correr a carreira. E sobre você fazer aquilo que Deus planejou para sua vida, né? E aí ele falou sobre a passagem de João 15, né, que vai falar sobre a videira, sobre os ramos, né, e que a videira que dá fruto, Deus corta para que dê mais fruto ainda, né, e se você não estiver dando frutos, você vai ser cortado da árvore. Naquele dia, quando ele estava falando a respeito de frutos, eu entendi que os frutos eram as pessoas, né, que a gente precisava alcançar as pessoas. E desde isso daí eu comecei a desenvolver, né, no meu, não desenvolver praticando, mas desenvolver no meu consciente de que eu precisava ganhar as pessoas para Jesus, né. Mas essa caminhada até eu conseguir mesmo destravar nessa área foi bem mais longa, né? Eu contei alguns testemunhos também nas aulas que eu tinha muita condenação porque eu não conseguia
evangelizar as pessoas, eu não conseguia explicar o plano da salvação. Eu entendi o evangelho para mim, mas eu não entendi o evangelho para eu conseguir falar para as outras pessoas, né? E quando eu era questionada, quando as pessoas me questionavam a respeito de qualquer coisa, eu simplesmente travava e achava que eu não conseguiria mais, né? Mas aí, graças a Deus, o conhecimento foi chegando, a palavra foi entrando, né? O conhecimento chegou na minha vida e a partir disso eu consegui destravar nessa área, né? Mas eu digo assim que realmente é você se esforçar, é você praticar. O evangelismo você aprende fazendo. Não tem como você aprender a evangelizar sem evangelizar, só na parte teórica. Por isso que a gente vai ter a parte prática também, porque a gente precisa ir, a gente precisa lidar com as situações, a gente precisa se deparar com circunstâncias pra gente aprender mesmo. Essa parte é muito interessante, primeiro porque a gente precisa saber a diferença entre falar sobre Jesus, né, o que ele tem feito pelas nossas vidas, sobre os evangelistas de fato, que são ditos como evangelistas, porque hoje em dia está todo mundo sendo evangelista na internet. Mas o que seria realmente evangelista do corpo de Cristo, do corpo da igreja? Então, a Bíblia fala sobre a respeito dos 5 dons ministeriais, né? E um dos 5 dons ministeriais é o evangelista. E só existe um exemplo no Novo Testamento a respeito do evangelista, que é Filipe. E a gente vê no ministério de Filipe que existe uma proeminência ali, né? As multidões seguiam ele, dons de curar, operações de milagres acontecia, né? Tanto que você vai ver que ali, quando o Espírito Santo fala com ele, ele vai para o deserto pregar, ele acompanha uma carruagem, né? E depois que ele ministra a palavra ali para o etíope, ele realiza o batismo nas águas, ele é transladado, né? Deus tira ele daquele lugar e leva ele para outro lugar. Então você vê milagres acontecendo, você vê curas acontecendo, você vê ali em 1 Timóteo e em Atos, né, que as pessoas se referem como ele, como Felipe, o evangelista, o único exemplo bíblico de evangelista que a gente tem. E quando os textos principais que vão falar disso, né, Efésios e 1 Coríntios, os dois textos citam os 5 dons ministeriais, um cita o nome evangelista e o outro cita operadores de milagres, né, curas e milagres. Então a gente vai ver mesmo que o evangelista, ele vai ser uma pessoa que as pessoas vão ser atraídas por ele, porque ele vai ter mais fortemente tanto o dom de cura, né, quanto operação de milagres acontecendo no ministério dele, e essa proeminência mesmo de pregar Jesus, né? Já o todo cristão, como você disse, né, na internet agora todo mundo evangeliza, porque essa é a missão da igreja. Nós precisamos continuar o trabalho de Jesus Cristo aqui na terra. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse o quê? Esperai em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês possam ser o quê? Minhas testemunhas. Em toda a Judeia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, essa foi a missão que foi dada para a igreja, né? Eu expliquei também, né, o que é a igreja, o que Jesus pensou quando falou sobre a igreja. Existe um texto muito curioso que Jesus, ele pergunta aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou, né? E Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele diz: não foi carne nem sangue que te revelou, né, mas o próprio Pai. E ele fala: eis sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, né? Então, quando Jesus ele fala ali a palavra igreja, ele está usando a palavra eclésia. A eclésia, né, ela era de Roma, né? O que era a eclésia naquela época? Roma, ela dominava, conquistava outros territórios. Então, a eclésia ali naquele contexto, eles eram pessoas que eram chamadas, né, pelo império, soldados ou pessoas cultas, e eles eram enviados, essa eclésia ela era enviada para os lugares onde Roma conquistava, as colônias, para ali eles fundamentarem aquele lugar para que se tornasse a própria Roma, para que quando um cidadão romano chegasse lá, ele se sentisse na própria Roma. Então, quando Jesus, a palavra igreja, né, a gente sabe a assembleia, aqueles que são chamados para fora, mas quando Jesus ele falou eclésia, ele estava se referindo a essa eclésia de Roma, e os discípulos também entenderam isso, né, tanto que eles achavam que seria um governo mesmo, que terreno que Jesus iria estabelecer já nessa primeira vinda dele, para governar, para conquistar, né? E uma coisa muito interessante é que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Então Jesus ele nasceu no tempo propício, ele estava na época propícia para que o evangelho ele pudesse ser disseminado, né? Paulo, ele nas viagens missionárias dele, ele acreditou mesmo que ele pregou o evangelho em todo o mundo, porque era o mundo que ele conhecia naquela época, né? E ele pregou em lugares muito estratégicos e pontos muito estratégicos, pessoas muito estratégicas foram alcançadas para que o evangelho ele pudesse ser disseminado. E essa é a missão da igreja, evangelizar, né? Discipular as pessoas, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E gritar as boas novas.
Exatamente, as boas novas, boas notícias a respeito do reino de Deus, né? Evangelho significa isso, boas notícias, e evangelizar significa levar as boas notícias, né? O evangelista, ele tem essa missão de levar as boas novas a respeito do reino de Deus. Você falou que na Bíblia Filipe é o único que aparece como evangelista, mas todos eles foram evangelistas ou não? Paulo foi, Pedro foi, todos os apóstolos evangelizaram. Qual é a diferença por exemplo, da missão de Paulo, né, como aquele que estava abrindo as igrejas e acompanhando, e de Filipe, o evangelista? Pronto, o que acontece? Todos nós, Paulo, todos, nós fomos chamados para reconciliar o mundo com Deus, né, por meio de Jesus Cristo. Mas aí o que acontece? Existem os dons, determinados tipos de dons. Os dons são as ferramentas. A gente diz que Paulo, né, ele foi um apóstolo de fundação. Então, Paulo, ele escreveu praticamente todo o Novo Testamento e estabeleceu a doutrina da igreja. Então, Paulo, ele também teve essa missão, entendeu? Então, tipo assim, o pastor, qual é a missão do pastor? A missão do pastor, a missão não, né? O dom do pastor é apacentar. O pastor, ele vai cuidar das ovelhas. O profeta, edificar, exortar e consolar. Ele tem outro papel, entendeu? O ministério de socorros, eles têm diversos papéis, porque são os dons que Deus deu ali para eles, mas isso não anula a responsabilidade de todos nós de pregar o evangelho, porque todos nós temos essa missão. Só que o evangelista, ele tem a missão principal dele é essa. E aí ele recebe outros equipamentos, outras ferramentas, né? Que são os dons, que são... Não que os outros dons não tenham também, né? Vários outros dons têm também a veemência de curas, de milagres acontecendo. Mas o do evangelista, ele é mais notório. Entendi. Porque para que as pessoas mesmo sejam atraídas até ele, para que ele possa evidenciar Cristo. Entendi. Através dos dons. E o que você acha que, por exemplo, a gente tem cristãos, né, que frequentam a vida inteira a igreja, né, tem todo um conhecimento do evangelho, mas eles não entenderam ainda essa missão. Pelo contrário, temos cristãos em outras igrejas, como a Igreja Católica, que muitas das vezes eles acham isso bem incômodo. Igual o evangélico, que o evangélico ele vem realmente pregar. Ele não perde, aquele evangélico que entende a missão dele não perde uma oportunidade. Ele está no aniversário, ele abre a Bíblia dele. Ele está num momento, numa confraternização, ele não perde a oportunidade. E muitos cristãos acham isso incômodo, não entendem isso, né? Então, o que você acha que é essa barreira, né? O que está acontecendo que a igreja não está conseguindo, eu digo igreja não só evangélica, mas as igrejas, né, na sua grande maioria, não está conseguindo deixar claro essa missão para o seu cristão? Eu tenho bastante tempo de igreja, né, a minha vida toda, basicamente, e eu vejo que essa mensagem do evangelismo, né, ela era uma mensagem que ela era fortemente mais proclamada antigamente. A gente tinha músicas, a gente tinha palavras, a gente tinha tudo que era as pessoas dizendo assim, Jesus vai voltar. Então a gente precisa pregar o evangelho, as pessoas precisam ser ganhas, as pessoas precisam ser salvas. E com o tempo, né, que quando Paulo, ele prega ali, ele já está ali na iminência de que Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. A gente vive nessa iminência, Jesus pode voltar a qualquer momento. Só que as pessoas começaram a ouvir tanto, Jesus vai voltar, e até agora Jesus não voltou, que elas acham que está demorando, né? Mas a gente sabe que não, algumas coisas precisam se cumprir do que tem escrito na palavra, nas escrituras. As pessoas, elas foram perdendo essa eminência de pregar mesmo, de tipo assim, de ter esse tempo de pregar a palavra. Isso deixou de ser mais ensinado na igreja. Então a gente precisa ensinar mesmo as pessoas de qual é o propósito e a missão delas. Você vê que hoje a nossa geração é uma geração muito perdida, que eles não têm identidade, eles não têm senso de propósito, essa geração de agora. Então eles vivem como se eles estivessem soltos. Eles não têm esse senso de propósito mesmo, de tipo assim, o que foi que eu nasci para fazer? E se existe algum propósito, é um propósito natural e humano, e não um propósito divino, e não um propósito de tipo assim, existe um criador e o que foi que ele me criou para fazer, e o que é que Deus espera de mim, o que é que Deus espera que eu faça. E falando da igreja própria, né, evangélica, muitas vezes as pessoas acham que o propósito e o chamado delas está ali num serviço, de estar ali dentro da igreja e servir em algum departamento e fazer alguma coisa dentro da igreja e talvez pregar a palavra dentro da igreja e não olhar
né, para a necessidade do campo. Não olhar para a necessidade das pessoas que precisam ser alcançadas fora da igreja. Então, o que eu vejo que aconteceu muito com a igreja é que a igreja ela se fechou nas quatro paredes, sabe? Não é isso que a palavra ensina. A gente precisa sair mesmo, a gente precisa ganhar pessoas, a gente precisa, na realidade, para não se contaminar esse medo, né? Jesus, ele faz uma oração quando ele está com os discípulos e ele fala: Senhor, eu não quero tirar eles do mundo, mas que o Senhor preserve eles onde eles estão. Por essa questão de não se contaminar com as práticas do mundo, com as coisas mundanas, o que foi que a igreja fez? A igreja se isolou por muito tempo e se anulou de estar nos principais lugares onde a igreja precisa estar, porque nós precisamos estar nos lugares de destaque. Nós precisamos estar na saúde, na segurança, na educação, no governo. Os crentes precisam. Por quê? Como eu disse, falei sobre a eclésia, né? Somos aqueles que somos os representantes de Deus e estamos aqui nessa terra para fazer Deus conhecido mesmo, para mostrar quem Deus é. Então a gente precisa estar nos ambientes, a gente precisa estar nos lugares, a gente precisa ter relacionamento com as pessoas, a gente precisa entender mesmo assim o que as pessoas pensam e poder influenciar essas pessoas e não se fechar dentro da igreja e trazer a igreja como um clube social, onde você está ali com os crentes, né? A igreja ela é um organismo vivo, ela não pode ser, você não pode considerar a igreja um clube social, onde você vai para ali, se reúne com seus amigos, fica com as pessoas que acreditam na mesma coisa do que você e não olha para aquilo que é a missão principal da igreja, que é justamente ganhar pessoas, ganhar vidas, né? Então, o congregar, ele é muito importante, né? Ele é para a gente crescer mesmo, é para que a gente amadureça, mas a gente precisa estar ligado mesmo de que a missão principal da igreja é ganhar vidas. Temily, aí eu entro numa seara. A primeira paixão, né? O primeiro amor. E aí eu me apaixono por Jesus Cristo, passo 24 horas falando. Quando eu não falo, eu só quero que outra pessoa fale para eu poder começar a falar. Entende? E aí eu começo a uma loucura de tagarelice, né? Na evolução tem aquela parte que a pessoa só fala. Qual é a diferença de eu estar nesse ambiente de paixão, de euforia por amar a Cristo e eu começar a evangelizar de uma forma mais consciente, de uma forma mais concreta? Porque eu tive essa fase, aliás, eu estou ainda nessa fase de só querer falar sobre Jesus e ficar, às vezes, até manipulando uma conversa para chegar a falar sobre Jesus. Eu não usaria a palavra manipulação, né? Eu usaria essa questão de se você ser intencional. É algo que eu tenho falado para essa turma, sobre nós sermos intencionais, porque a gente precisa aproveitar as oportunidades que nós temos, né? A palavra fala isso, sobre nós aproveitarmos toda oportunidade. Prega o evangelho em tempo e fora de tempo, né? Isso que você falou, Lucy, sobre essa questão do primeiro amor, nós estarmos apaixonados por Jesus, nós precisamos manter essa chama acesa, sabe? Não é porque eu tenho 20, 30, 40, 50, 60 anos de crente que nós podemos deixar esse amor esfriar. Eu digo que é muito pelo contrário. Se quando você se converteu, você amava a Cristo, com 10 anos você tem que amar mais ainda. Se eu perguntar para você a respeito do seu casamento e dos seus filhos, quando você casou com o Adriano, você tinha um nível de amor por ele, mas hoje eu acredito que o nível de amor que você tem é bem maior. A gente tem até uma frase. Ei, tá vendo? É Jesus ou é Adriano? Mas não fui eu que falei, não fui eu que comecei. Eu te amo mais que ontem e menos que amanhã. Pronto. Eu e a Adriana sempre fala isso, eu te amo mais que ontem, muito menos que amanhã. Então, nosso amor pelo Senhor, pela palavra, pelas coisas de Deus, ele tem que estar crescendo. Assim como a nossa fé tem que estar crescendo, a gente precisa estar sempre melhorando e crescendo. Então, muitas vezes as pessoas, elas perdem essa alegria da salvação, do tipo de lembrar de onde foi que Deus me tirou, o que foi que Deus fez por mim, qual era a minha condição, a condição que eu tinha antes e a condição que eu tenho hoje. Sabe? Porque eu acho que se a gente estivesse sempre lembrando, né, a alegria da nossa salvação, aquilo que Cristo fez por nós, a gente vai querer sempre compartilhar, porque o evangelho é isso, são as boas notícias, é aquilo que Deus fez, né? E a gente sabe que a gente está interferindo ali quando nós estamos conversando com alguém, falando de Jesus para ela, nós estamos interferindo na eternidade dessas pessoas, porque o homem, ele é um ser espiritual. A nossa vida não se resume apenas à vida que nós estamos vivendo aqui, né? Mas a verdadeira vida vai começar na eternidade. E se a gente tem essa consciência mesmo, consciência de propósito, consciência de eternidade, eu acho que muitas vezes é isso que as pessoas estão perdendo, porque o século que a gente vive hoje, a gente tem muito acesso à informação, o tempo todo está conectado, o tempo todo a gente vive uma vida frenética, e as coisas de Deus, por serem coisas espirituais, elas vão perdendo
elas vão perdendo pra gente, a gente trata como comum. A gente vai trazendo para um âmbito natural aquilo que é espiritual, né? Aquilo que é sagrado. A gente deixa de dar peso àquilo, a gente tipo se acostuma com algumas coisas que são coisas maravilhosas de Deus e vive aqui a vida comum, a vida natural, como se aquilo fosse natural. A salvação, fui salvo, pronto. E vai vivendo a vida sem entender que, tipo, eu disse, né, na aula, a gente não tá de férias. A gente não tá aqui na terra de férias, a gente tá passando por um tempo aqui. E esse tempo, um tempo muito breve, esse tempo vai se cumprir, esse tempo vai passar. Então, se você tem 30 anos de vida, 40 anos de vida, o que é 40 anos de vida comparado à eternidade? Se você tiver 80, 100 anos aqui na Terra, o que é isso comparado à eternidade? Né? E aí a gente vive a nossa vida aqui para construir bens e coisas materiais para que a gente tenha uma vida boa e uma velhice ditosa, né? Uma ditosa velhice. E aí a gente não pensa na nossa verdadeira vida, né? Quando a Bíblia vai falar a respeito de que existem recompensas. Né? E a gente vive aqui como se essa fosse a nossa única vida, mas a Bíblia fala sobre nós juntarmos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Né? E eu acho que o que de mais precioso, né, para a eternidade, porque eu sei que a salvação é individual, mas vai ser as vidas que você ganhou para Jesus. As pessoas que vão chegar para você e vão dizer, nossa, muito obrigado por ter prego o evangelho para mim. Foi por sua causa que hoje eu estou aqui. Esse final de semana eu até refleti sobre isso, porque eu me converti através de um coach, né? Ele tinha como tarefa ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E aí em Reis eu fui confrontada que eu estava em pecado. E aí começou toda a minha caminhada. E esse mesmo coach estava falando, esse final de semana eu vi um vídeo dele falando que ele foi para o Egito, teve uma experiência forte lá. E ele chegou com aquela passagem de Mateus que fala sobre justamente a gente ir e evangelizar por todos os cantos da terra até o fim. E aí ele tatuou essa passagem aqui. E ele achou que ele tinha que tatuar a recompensa aqui, porque só o evangelizar, ele disse que é pesado, não é que seja pesado, mas é que se você ficar pensando nesse seu objetivo, você acaba enlouquecendo. Então, antes dele enlouquecer, ele tatuou aqui a recompensa, que é uma passagem do Apocalipse, eu não sei dizer qual é, mas enfim. E aí foi quando eu refleti sobre a recompensa que você acabou de falar, né? Então, qual é, né? Vale a pena? Qual é a recompensa realmente que a gente tem de trazer pessoas a Jesus? Por exemplo, eu sou grata todas as vezes que eu vejo a ele, porque para mim foi graças ao curso dele que ele me salvou. Então eu paguei um curso até que naquele momento ali eu achei caro, mas depois que eu vim parar onde eu vim parar, graças a esse curso, não teve valor nenhum. Aquele valor ali é insignificante, porque ele me salvou. Então, o evangelista vai se deparar com isso no céu. Ele vai se deparar com várias pessoas que ele conseguiu salvar. E aí eu pergunto, como é que a gente pode realmente entender a recompensa? Porque um outro exemplo bem do nosso dia a dia. Eu faço uma faculdade, é difícil fazer essa faculdade, requer um esforço enorme da minha parte, mas eu sei a recompensa. Ela vai me dar uma profissão, essa profissão vai me dar o quê? Um ganho financeiro para que eu mantenha a minha vida. E assim é para tudo. Você vai para a academia, é um esforço para você ir para a academia, mas você vai pensando o quê? Na recompensa. Eu vou ter um corpo saudável, vou ter um corpo mais bonito. E o evangelista, qual é de fato a recompensa para ele poder estar pensando na recompensa? Fazer não com o interesse de fazer pela recompensa, mas com a motivação, porque a gente precisa da motivação para realmente colher. Tudo que a gente faz no mundo, principalmente no mundo material, é de olho na recompensa. Qual o resultado que isso vai me dar? A Bíblia ela fala, né, sobre essa questão da recompensa. Deus, ele é um Deus bom. Lá em Hebreus fala, né, que sem fé é impossível agradar a Deus, e aqueles que buscam a Deus saibam que Deus, ele é um Deus recompensador, né? Ele é um Deus galardoador, ele recompensa. Então, diversas passagens da Bíblia sempre vai falar sobre Deus, ele dá recompensa, sobre ele dar galardões, sobre ele dar várias coisas, mas eu acho que a principal motivação mesmo, assim, de você ganhar pessoas para Jesus é a sua consciência mesmo do amor.
Tem que ser o amor que tem que nos mover. Eu não acredito que a gente tenha essa consciência de recompensa, e isso é muito bom, mas eu acho que o que move mesmo a gente no evangelismo é o amor de Deus. E sabe que a Bíblia fala que Deus, ele é o próprio amor. Tá escrito isso, né? Mas a Bíblia também fala que Deus, ele derramou desse amor nos nossos corações, né? O amor, ele foi derramado através do Espírito Santo. E a gente vê que é desejo de Deus que todo homem seja salvo, mas não apenas que seja salvo, mas que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E quando a gente vai crescendo e a gente vai desenvolvendo nesse nível de amor, que a gente vai nos aproximando de Deus e vamos tendo um relacionamento com Ele, as coisas naturais, elas começam a perder de fato o sentido. Eu acho que Lucy já comentou comigo a respeito disso, né? Que depois que ela virou crente, ela não queria mais saber de muita coisa da advocacia mais, das outras coisas mais. Ela queria só saber ali do Senhor. E quando a gente entende que o Senhor que nos amou primeiro, né? Porque a gente só pode amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E a gente começa de fato a amar ao Senhor. Quando nós amamos alguém, a gente quer estar perto, a gente quer ter relacionamento e a gente quer agradar. Né? O filho, ele quer agradar ao pai. E quando ele sabe qual é o desejo do pai, ele quer fazer aquilo ali. Então, a gente é movido mesmo assim para evangelizar, para ganhar vidas por amor. Sabe? A gente ama os nossos irmãos. Tem algo que Paulo fala que é muito forte. Ele diz assim, que ele preferia ser anátema. Anátema é maldito. Ele preferia ser maldito, ele preferia perder a salvação dele, ele preferia passar a eternidade longe de Deus para que os irmãos judeus fossem salvos. Paulo, ele estava compergido por aquele amor, compelido por aquele amor. Então, o que era isso? Era o amor de Deus que foi derramado no coração dele através do Espírito Santo. Então, existe sim, né, essa questão das recompensas, existe muito sacrifício também de você sair do comodismo, de você não pensar o que você está pensando, mas pensar os pensamentos de Deus, de você enfrentar mesmo coisas naturais para que você consiga levar a palavra de Deus para outras pessoas, né? Principalmente missionários, pessoas que vão para outras regiões, outras localidades, outras culturas. Mas eu acho que o que move mesmo isso é o amor. E não a recompensa. A recompensa é mais um agrado de Deus para nós. Olha, filho, tem recompensa. Porque Deus diz até mesmo um copo de água que a gente der para uma pessoa vai ser recompensado. Né? Então, Deus, ele é um Deus que ele trabalha dessa forma. Mas o que move mesmo assim o coração da gente para que a gente ganhe vidas é o nosso amor por Deus, primeiramente, né? E segundamente por aquilo que Deus ama, que são as pessoas. Existe o princípio também da semeadura, né? O que você semeia, você vai colher, né? Isso é universal, assim, tipo, até uma pessoa descrente, o que você semear, você vai colher. É um princípio que todo mundo vai acontecer. Mas eu também fico pensando naquelas pessoas que estão buscando evangelizar em lugares mais hostis. Porque hoje, no máximo, na nossa região, no nosso país, se você for falar sobre Cristo, você vai ter tido como um inconveniente. Você não soube o time, não queria falar sobre isso. O máximo que você vai ter é isso. Mas, em alguns outros lugares, há uma hostilidade. Há proibição de ler a Bíblia. E aí eu queria... Porque você também tem essa experiência, né? Você tem essa visão também. Como é que é nesses outros lugares? Você permanecer fiel àquela informação que Deus lhe deu em seu coração e você prosseguir mesmo o ambiente sendo hostil? Primeiro a gente precisa ter essa convicção, né? De que realmente foi Deus que falou com a gente, de que a gente está sendo enviado. Existe todo um treinamento também antes da gente ir, né? Vocês estão fazendo a escola Rema, mas existe também a escola de missões, né? E os missionários, assim, isso a gente tá falando do nosso ministério, mas existe também outros ministérios, né? Outras escolas, que são escola de missões, que você não vai para um campo, que você não vai para um lugar com uma cultura diferente, uma linguagem diferente, religiões predominantes diferentes, sem ter uma preparação antes, né? Isso é loucura. Você ir despreparado, isso é loucura. Você precisa ser preparado. Então, as pessoas, elas são treinadas, elas são preparadas, elas aprendem o idioma, elas sabem que lá elas vão lidar com o desafio, né? Mas também a gente diz que existe uma graça. A graça é o favor de Deus, é o poder de Deus disponível para aquele tempo, para aquela estação. Então, vai haver ali o poder de Deus, né? Vai haver ali a fé atuando juntamente, muitas vezes o dom da fé para que as pessoas creiam, para que provisão chegue, para que as coisas aconteçam. Então, quando você tem um chamado para uma determinado local, você precisa se preparar, né? Vai haver os desafios, mas existe uma capacitação tanto natural, mas existe também uma capacitação sobrenatural. É tanto que quando a gente vai falar a respeito dos discípulos, né, que andaram com Jesus, quem eram aqueles homens? Um
Judas, né, traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Os outros discípulos foram dispersos também. Quando prenderam Jesus, todos os discípulos, onde é que eles estavam? Eles fugiram. E depois que Jesus ele é ressurreto e ele aparece para aqueles homens, todos eles, né, menos João, todos eles morreram como mártires da igreja. Todos eles foram perseguidos até a morte. Em momento nenhum, em circunstância nenhuma, eles negaram a Cristo, porque eles tinham convicção: Jesus está vivo, ele ressuscitou. Entende? Então existe essa capacitação sobrenatural. Primeiramente, eles foram revestidos de poder, né? O batismo com o Espírito Santo. Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então existe um revestimento ali de poder, e você vê a ousadia deles. Eles eram uns antes e outros depois. Mas por quê? Porque ali eles receberam o Espírito Santo, tanto dentro para um novo nascimento, como sobre. Então existe essa capacidade que é nos dada, natural e sobrenatural. Por que você acha que todos morreram como mártir, menos João? Porque existia a perseguição, não era como aqui, né? Que você disse que no máximo Sim. você vai ter tido como inconveniente, mas eu já vi pessoas sofrerem perseguições mais pesadas, né? Aqui no Brasil, assim, do pai e da mãe expulsar de casa, assim, também em alguns lugares, universidades, você ser perseguido, né, com uma veemência maior. A gente teve há pouco tempo aquele caso do Charles Kirk, né, que ele foi assassinado, né, que atiraram nele. Mas assim, não é no Brasil, né, nos Estados Unidos, mas que existe assim essa perseguição mais forte, né, mais ferrenha. E eu esqueci a pergunta. Porque eu tô fazendo essa pergunta porque eu tava voltando para Natal e meu pai perguntou exatamente sobre Porque isso. só João que... Porque só João não morreu como mártir. Ah, sim, porque só João não morreu como mártir. Então tinha perseguição, eles eram perseguidos e eles morreram por causa dessa perseguição. Eles não deixaram de pregar o evangelho. Porque o que é a perseguição? Eles querem que você pare. Que você pare de pregar o evangelho e que você não cumpra ali o que é que você tem que fazer. Então, tipo, eles não deixaram, eles continuaram, independente de saber, a gente vai morrer por causa disso, mas a gente vai continuar. E João, ele tem uma história muito particular, né? Ele foi exilado e eles tentaram matar ele também. Tem um Ele histórico foi enterrado vivo. que Queimaram, né? não, João ele não foi martirizado. Eles colocaram ele dentro de um caldeirão de óleo fervendo e ele ficou lá no óleo e ele não foi queimado, ele não morreu. Né? Ele não morreu. Eu na minha... Isso pode ter sido o dom da fé, uma intervenção de Deus para que ele não morresse. Eu disse, pai, ele... Na minha resposta, né? Pai, ele enfrentou a cruz. Ele não saiu da cruz. Ele vai sofrer porque ele vai morrer de novo. Porque ele estava ali, né? Aos pés de Jesus. Sim, né? Porque ele, quando Jesus estava lá na cruz, Jesus pediu para ele tomar de conta da mãe. Da mãe. Então ele estava lá. Ele passou uma vez por isso. Ele teve as revelações também, né? Do que aconteceria, do Apocalipse. Ele escreveu, né? Ele tinha outro propósito para ele. Jesus sabe de todas as coisas. Outro propósito. Temle, a maior dificuldade hoje, eu que não sou evangelista, nunca parei ninguém na rua para evangelizar. Né? A primeira é a rejeição. Então, a gente sente vergonha, para começar, né? E segundo, o medo da rejeição. E rejeição é algo do nosso emocional, né? Então, muitas vezes a gente evita ser rejeitado. Ninguém quer ser rejeitado. A gente quer ser amado, a gente quer ser aplaudido, a gente quer falar com as pessoas sorriem pra gente. Até porque a gente já chega sorrindo para elas. E como enfrentar isso, né? Como é que a gente vai se deparar, que a gente vai se deparar com pessoas que, de fato, não vão sorrir, não querem a nossa atenção, né? A gente vai abordar elas não querem. Como trabalhar isso com a gente? Como você é uma evangelista, né, nata, como foi para você o começo? E como é, acho que até hoje, porque com certeza ninguém sabe quem é a Temle evangelista nata. Né? Então, as pessoas que você aborda não sabem quem você é. E são pessoas normalmente sofridas, amarguradas, que a gente vê a necessidade delas de um amor. E elas não querem, às vezes, ouvir falar de Deus, porque elas já estão decepcionadas com Ele pela vida que elas têm. E elas culpam quem? Muitas vezes a Ele. Então, como é? Como é que a gente enfrenta essa rejeição? Como é que a gente enfrenta esse primeiro momento? Pronto. A gente sabe que Jesus mesmo, Ele foi rejeitado. Então, se o próprio Cristo foi rejeitado,
nós também vamos ser rejeitados. Então, algo que você tem que trabalhar é que, tipo assim, vão ter pessoas que elas vão ser hostis mesmo e que elas não vão querer ouvir, né? E o nosso papel não é convencer ninguém. Esse papel de convencer é do Espírito Santo. No evangelismo, cada um tem a sua função. A sua é de obedecer o propósito e falar do amor de Deus. O Espírito Santo é de convencer e a pessoa de querer receber, né? Então você vê que quando Jesus ele envia ali, né, os discípulos para evangelizar mesmo, ele diz que as cidades que não recebessem ele, que ele sacudisse o pó das sandálias, né, que significava ali que aquelas pessoas, elas não receberam eles ali, elas não quiseram receber, e essas pessoas, elas vão prestar conta diante de Deus daquilo que elas não quiseram receber a palavra. Mas nós também vamos prestar conta diante de Deus se a gente cumpriu ou não a missão dele, porque, né, por mais que a gente diga, a gente falou sobre recompensa aqui, mas realmente o ID, ele é uma ordenança, sabe? Deus, ele nos mandou ir, vocês têm que ir cumprir essa missão, ele é o nosso Senhor. Ou seja, nós devemos obediência a Jesus, né? Então ele diz para você ir. Então se ele diz para você ir, você tem que ir, né? E aí você tem que realmente pensar assim, certo? Jesus ele foi rejeitado, os discípulos foram perseguidos, foram mortos. A gente está numa condição muito melhor do que eles. Então eu tenho que ir. E eu digo que o que é gratificante no evangelismo é porque muitas vezes você pode começar com uma pessoa que no início ela está ali rejeitando, mas depois você vê aquela pessoa receber a palavra e a transformação da vida dela. E como o evangelho, eu digo que mais do que os milagres que a gente pode ver de uma pessoa ser curada, uma pessoa que não tinha um olho receber um olho, uma pessoa que não tinha um braço nascer um braço, é você ver mesmo a mudança de vida da pessoa, o seu nova criatura, a mudança de quem a pessoa era antes de Cristo e depois que a pessoa aceita Jesus. Então, o que é gratificante é você saber que você pode chegar ali numa necessidade daquela pessoa e você, naturalmente, você não tem isso para dar para ela, mas a palavra tem. Jesus tem. A gente usa um colete que é escrito Jesus é a resposta. Então, muitas vezes eu já evangelizei pessoas que elas estavam numa situação terrível. Numa situação de, por exemplo, você ia evangelizar uma pessoa que o filho dela acabou de morrer ali. Você chega ali num hospital, você se depara ali na situação, ou uma pessoa que a pessoa acabou de sofrer um acidente. Entendeu? Ou tipo, uma pessoa que está numa depressão profunda. Só que a palavra, ela fala sobre todas essas coisas. A Bíblia traz o Espírito Santo de Deus como o Consolador. Então o Espírito Santo de Deus, ele tem consolo ali naquele momento. Então, por mais às vezes que muitas vezes naturalmente você não saiba o que falar ou o que dizer, mas no evangelismo também tem essa questão do ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo naquele momento, ele vai chegar ali com esse refrigério, com essa palavra de consolo, com aquilo que a pessoa precisa, e a pessoa vai receber. Né? Então muitas vezes a gente se foca naquilo que é ruim, mas você está pensando que você precisa pensar que você está chegando ali com a verdade, que você está chegando ali com a vida, que se aquela pessoa precisa de saúde, você vai trazer a palavra e ela vai receber saúde. Se ela precisa de cura, se ela está precisando de ajuda emocional, se ela está precisando de suprimento, né, financeiro, até mesmo disso, porque a Bíblia fala, né, Jesus fala que aos pobres pregue o evangelho, as boas notícias, de que ela não precisa mais viver nessa situação de ser miserável, porque Jesus Cristo também redimiu ela disso na cruz. Então Jesus, ele é a resposta para o problema da humanidade, e a gente está levando, a gente está carregando essa resposta. Nós temos dentro de nós essa resposta. E até mesmo que naquele momento você diz assim, mas eu não tenho com que acudir com a pessoa agora aqui naquele momento, mas uma simples oração, porque a Bíblia fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. A oração é a forma como Deus, ele pode intervir aqui na terra. Deus, ele intervém aqui na terra por nosso intermédio, pela nossa vida, através de nós, através da sua igreja. Então como é que Deus, ele pode intervir na vida de uma pessoa? Através de uma oração que nós fizermos por aquela pessoa. Deus, ele pode intervir e mudar toda a realidade dela. Então eu acho que a gente precisa focar mais naquilo que a gente está levando e naquilo do que Deus pode fazer, do que na questão do nosso sentimento em si. Porque a gente precisa pensar que é sempre para o outro, entendeu? E o que paralisa a gente, o medo, todas as coisas que nos paralisam é a questão do ser humano ser egoísta. É a questão da gente só pensar na gente. Ah, não, mas e eu? E o meu sentimento? E a minha reputação? E o que é que vão pensar de mim? Sabe? E isso é temor dos homens. Mas quando a gente tem o temor de Deus, o que é que Deus está pensando a respeito de mim? O que é que Deus está pensando a respeito da minha atitude? O que é que o Senhor quer de mim? Então isso vai nos mover a cumprir o ID. Eu tenho uma sensação, isso foi minha sensação.
Primeiro, eu até te falei aqui antes que eu fui estudar sobre todo o direito hereditário com a vida de Cristo. O que os judeus tinham direito e que os gentios agora tinham direito. E isso eu fiquei maravilhada. Só que aí depois eu me converti e eu vivi coisas, tanto, eu já falei aqui em outros episódios, testemunhos de cura, testemunhos de provisão, vários testemunhos, sabe? E testemunhos assim que todo mundo iriam ficar maravilhados. Então, quando eu e a Adriana a gente foi testemunhar sobre o GD, a Adriana falou sobre algumas curas e provisão. Só que no meu coração gritava, dizendo assim, isso é só um aperitivo. O que ele fez dentro das nossas vidas. E o que é invisível aos olhos, né? Que aí já olha, pega o pequeno um pouquinho, é o que importa. E foi tanto que eu só quero fazer isso, eu só quero falar. E eu tenho muito receio de falar para as pessoas muitos testemunhos, mesmo sabendo que os testemunhos eles pegam as pessoas e é uma isca, né? É um tipo assim, um aperitivo, vem aqui. Mas é como se eu estivesse sendo leviana, falsa. Tipo assim, eu dizendo assim, olha, tem uma coisa aqui, mas tem algo muito melhor. Só que o que é o muito melhor é algo que eu não consigo mostrar. Eu não consigo gritar ainda, sabe? Eu não tenho vernáculo, não tenho vocabulário para poder dizer. Porque foi muito além, foi muito mais do que a cura do meu sogro que estava com uma mancha no cérebro, foi muito mais do que minha sobrinha que não era apta para fazer um transplante mais de rins, e ela saiu de não apta para apta, fez transplante, está bem. Provisão que eu não sabia que chegava, até Trump mandou a Amazon mandar dinheiro para mim. Gente, tá entendendo? Então, assim, chega carta em casa, como isso? Algo assim descomunal. E aí eu fico vendo, gente, mas quando tudo tá parado e você sente não é frio na barriga, não é arrepio, não. É uma calma no seu coração. Um abraço, assim, que transcende todas essas notícias boas, assim, que é muito maior. Não que eu esteja querendo abrir mão de cura, de provisão, não. Eu quero tudo. Mas eu quero mostrar só o que é o mais importante, que é essa intimidade com o Espírito Santo que você começa a falar. É o nosso relacionamento com Deus, né? A Bíblia diz que é uma nova natureza quando a gente recebe, porque o ser humano ele foi desligado de Deus por causa do pecado, né? E a partir do momento que nós recebemos a salvação, né, através de Jesus Cristo, nós estamos sendo reconectados novamente com Deus, né? E o homem ele veio de Deus. Então, eu costumo dizer que o homem ele tem um vazio do tamanho de Deus. E é só Deus que pode preencher esse vazio. E as pessoas não sabem disso. Mas, assim, voltando, né, para o que você estava dizendo, Jesus ele usou da estratégia de pegar as pessoas por aquilo que elas estavam precisando, a necessidade delas. A mulher samaritana mesmo, né, no poço. Ele diz para ela, eu tenho uma água que se eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. E ela diz, então me dê dessa água. Então, Jesus falou mesmo de pegou uma necessidade natural que ela tinha ali para apresentar uma necessidade espiritual que ela tinha. E só muito depois daquele desenrolar daquela conversa que ele diz para ela que ele é o Messias, né? Que ele é o Cristo. Então, muitas vezes as pessoas elas vão vir para Deus primeiramente por aquilo que ele pode fazer por elas. E depois elas vão entender essa natureza mesmo de pai, né? Essa questão de Deus realmente ele ser o nosso pai. E a Bíblia fala, né, que se Deus nos deu Jesus, que era o seu melhor, o seu único filho, como ele não nos dará também todas as demais coisas? Então Deus ele não tem problema de liberar cura, de liberar provisão. Deus é Deus. Ele tem tudo em abundância e ele pode dar tudo em abundância para nós. Mas o que Deus de fato quer é a nossa vida. É que a gente tenha relacionamento e intimidade com ele, né? O plano de Deus, eu acho que vocês já devem ter escutado bastante isso, né? O plano de Deus perfeito foi lá no jardim do Éden, em Gênesis 1 e 2. Deus criou o homem, colocou no jardim, e na viração do dia ele vinha ter comunhão e intimidade com o homem. Depois disso foi quando as coisas parecem, né, que deram errado, né? As coisas parecem que deram errado, o plano de Deus ali, mas Jesus, a Bíblia fala que Deus ele já tinha preparado o cordeiro antes da fundação do mundo. Ele já tinha pensado, ele já sabia que essas coisas iam acontecer, ele já sabia que ele iria enviar o filho dele, Jesus Cristo, né, para nos salvar. Então, o plano perfeito de Deus era que o homem conheça ele, e essa é a eternidade, que conheçamos a Deus. Então, o mais incrível dessa questão do novo nascimento, ser nova criatura, é nós podermos ter comunhão e intimidade com Deus. Muitas
muitas vezes as pessoas elas não entendem isso. E foi um dos testemunhos que eu contei também na matéria, que um amigo meu me questionou e disse assim: você nunca viu Deus? Você nunca viu um anjo? Ele perguntou, né? Você já viu um anjo? Você já viu Deus? Eu disse, não. Deus já falou com você? E naquele tempo mais nova, né? Adolescente, eu tinha uns 13 anos. Eu disse, não. Deus nunca falou comigo, né? Mas a partir do momento que a gente entende a forma como Deus fala conosco, né? Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco através de pessoas, mas Deus fala conosco através do seu espírito. No nosso espírito, a Bíblia fala que ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a gente escuta a voz de Deus dentro de nós. Deus, ele fala com a gente, né? E isso é maravilhoso, isso é incrível, você poder ter comunhão novamente com Deus e você saber que Deus, ele fala comigo. As pessoas muitas vezes elas não vão entender, elas falam assim, Deus falou comigo, isso, o povo fica assim. Deus falou com você, Deus falou com você. E a voz de Deus, ela é distinguível, você consegue, sabe? Você tem certeza, você tem convicção. Deus me falou. Quando Deus falar alguma coisa com você, você tem convicção. Deus falou isso comigo e isso vai acontecer porque eu sei, porque Deus falou comigo. Quer ter uma dúvida? Você ficou com dúvida, então não foi Deus. Deus já falou com você, não vá para essa pessoa agora, ou vá para essa pessoa agora. Já teve algum momento assim do evangelismo, na prática? De ir assim, vá agora sim, mas de impedir, tipo assim, não, já teve, eu já contei também até na matéria, que teve um evangelismo que eu desci para o debate, né? Eu fui debater, fiquei ali horas e horas debatendo, os irmãos que estavam comigo tentaram entrar para amenizar o debate, fazer uma oração, encerrar ali, porque o intuito não é discutir, não é debater, se a pessoa não quer receber, encerrar, né, fazer a sua parte. E aí depois disso eu passei muitos dias mesmo com uma sensação muito ruim, eu lembrava da face das pessoas. E eu passei um tempo muito angustiada, né? E aí eu fui perguntar ao Senhor o que era que estava acontecendo e Deus me trouxe, né, a revelação do que era que tinha acontecido ali naquele momento, que eu não usei de sabedoria, fiz coisas que eu não deveria ter feito, né? E que uma simples oração teria resolvido, no caso, mas naquele momento eu não soube, não tive sabedoria, né, naquilo que eu estava fazendo. Já tive essa experiência, mas de ser impedida, não. Mas a Bíblia fala, né, que Paulo, ele queria ir para um lugar e o Espírito Santo impediu ele mesmo e ele foi para outro lugar, né? Então, pode acontecer, sim, de você estar indo para um lugar e Deus diz assim para você, não vá. Né? Já tive essa experiência de Deus me dizer para não ir, de tipo, eu tô indo por um caminho e Deus mude de caminho, né? Não vá por aqui, faça diferente disso daqui. No evangelismo, não. Tem uma passagem de Paulo que você, inclusive, falou na aula e eu fiquei um pouco duvidosa. Vou aproveitar o podcast. Eu queria que você falasse mais. Tem aqui no nosso roteiro, mas não tem a passagem. Ele diz assim: Paulo chama as vidas alcançadas de sua coroa de alegria. E você falou isso na sala e disse que teriam pontos nessa coroa. Explica um pouquinho mais sobre isso. Pronto. Paulo, acho que ele falou coroa da vida, né? Que ele luta como quem tem o objetivo, né? Como que tem algo para alcançar, acho que é a coroa da vida. Então, a Bíblia fala a respeito de alguns galardões e a Bíblia fala sobre posições de autoridade e fala sobre coroas. E eu passei um vídeo, né, do menininho que dizia que cada alma que ele ganhava para Jesus seria uma estrelinha, uma pedra na coroa dele. A Bíblia não fala especificamente disso. A Bíblia fala sobre recompensas, fala sobre coroas, fala sobre pedras nessas coroas, mas não necessariamente que cada vida que a gente ganhar vai ser uma pedra acumulada nessa coroa, né? Eu acho que esses galardões aí, todas essas coisas aí a gente vai descobrir mesmo quando a gente tá lá. Mas a Bíblia fala sobre isso. São 5 coroas que a Bíblia fala sobre coroas e sobre pedras e sobre posições de autoridades. Então, se a gente vai ter algum galardão diferente disso, a Bíblia não fala, né? Não menciona. Mas esses aí eu sei que a gente vai ter. Eu fico pensando assim, e se a gente efetivamente não tiver comprovado? Tá entendendo? Tipo assim, ninguém levantar a mão quando a gente perguntar, mas foi lá em casa, é uma semente também, né? Sim, não, com certeza. É uma sementinha. Tudo que a gente fala da palavra de Deus para as pessoas e fica ali, vai ser oportuno, porque o Espírito Santo, ele precisa ter com que trabalhar, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo vai nos guiar toda a verdade, lembrar toda a verdade, convencer, mas através do quê? Através da palavra. Então, sempre que você leva uma palavra para alguém, que você fala alguma coisa para alguém, essa semente, ela vai ficando ali, ela vai permanecendo
agindo ali no coração daquela pessoa, e vai ter um tempo em que essa semente ela vai desabrochar, né? Que as coisas vão ficar mais claras. O nosso papel mesmo, muitas vezes a gente pensa que no evangelismo o nosso papel é a pessoa tem que confessar Jesus, sabe? Mas muitas vezes a pessoa não tá preparada no sentido de que, não no sentido de que precisa largar tudo que está fazendo e tudo, mas a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a gente muitas vezes ali num tempinho de evangelismo a gente não vai ter tempo de expor toda a escritura para aquela pessoa, esclarecer todas as dúvidas dela. Então a pessoa ela precisa ter fé gerada no coração dela para que ela possa confessar Jesus. Então ali muitas vezes ela ainda não tem fé, e aí você vai colocando e outra pessoa vai colocando, vai ter uma hora que a fé, ela vai ter fé. Entendeu? Porque ela precisa de fé para a salvação. Tem uma... o roteiro foi graças à nossa irmã Cassandra. E ela chegou aqui e entregou a gente. E eu vi aqui uma frase que eu vou até testemunhar uma coisa. Que faz muito com o que você falou. Talvez o céu esteja cheio de histórias que começaram com uma simples frase: Jesus te ama. E, lógico que existe aquelas frases que os pastores falam: fala para o seu vizinho, né? Aquela conversa de igreja. Mas teve uma vez que eu fui para a igreja e a Aurélia, a nossa ministra Aurélia, ela mandou a pessoa repetir. Eu acho que ela nunca fez isso. Jesus te ama. Mas foi uns 15 minutos. Nesse dia foi uns 15 minutos. Eu acho que ela nunca fez isso em outro. Mas o que é que acontece? Aí você vai ver das camadas do que você está conseguindo suportar. Porque Deus é um Pai tão maravilhoso que você nunca vai reclamar que Ele deu o amor de mais ou o amor de menos. Ele dá sempre a medida que você possa suportar, né? Ele não vai lhe sufocar e também não vai lhe abandonar. Ele vai estar para você da medida que você suporta o amor dele. É como se fosse uma fogueira, né? Você vai se aproximando quando você está conseguindo. E aí a primeira vez que a pessoa do meu lado, que eu fui sozinha, né? Eu comecei para a igreja sozinha, sem ninguém. Aí a mulher do lado: ei, Jesus te ama. Cassandra, na minha cabeça. Que mensagem de caminhão. Frase de caminhão. Aí, de novo, Jesus te ama. Aí eu digo: ai, que angústia, que nervosismo, que um sentimento assim de inadequação. E de novo, eu digo: caramba, que invasão. E foi falando. Depois dos 15 minutos, Cassandra tava chorando: Jesus me ama. Parece que foi, sabe aquela gotinha quebrando a pedra? Eu saí. Eu vou vir aqui para essa frase de caminhão. Para meu Deus, Jesus me ama. E aí eu só fazia chorar. Aí eu cheguei em casa com o olho, com a cara. Eu tive que comprar rímels novos. Foi? Porque não tá dando certo. Eu vou pra igreja, eu me desmancho e... Eu não tava nesse culto. De que horas foi? Foi, então assim... Não, eu não tô dizendo esse culto. Eu tô dizendo que hoje, pra ir pra igreja, pra mim passar rímel, tem que ser aquele à prova d'água muito forte, muito bom. Porque senão eu choro muito durante as ministrações. E eu quero dizer que não existe isso tanto lá. Não é essa repetição assim tão enfática. Isso foi no iniciozinho que eu me converti, mas ela falando e eu só chorava. E aí agora, quando eu vejo essa frase, eu me abraço, porque eu não fico me julgando muito não. Mas poxa vida, como eu precisava dessa frase. Aquela pessoa que olha para essa frase e diz assim: é para-choque de caminhão, são as que mais precisam ouvir. Então, se você encontrar com essa pessoa, repita só 15 minutos. Fique repetindo. É um mantra. Porque às vezes a carapuça tá tão grande que você não consegue alcançar. Mas é aquela... antes de ser convertida, porque isso é a cara do evangélico, né? Jesus te ama. Ele olha para você do nada ali na fila do banco: Jesus te ama. E aí, como você se acha alguém que tem intimidade com Jesus, você se aborrece. Eu me aborreci. Eu sei que ele me ama. Bem assim, sabe? Quem és tu para dizer que ele me ama? Eu sei que ele me ama, eu tenho intimidade com ele. E tem realmente intimidade, mas é aquela intimidade meio que eu tenho que cumprir aquela oração. Mas depois daquela oração, volta a vida normal e eu não cumpro mais nada da obediência. Ou seja, eu não obedeço. A minha vida continua sendo mudana, eu vou para a festa do pingo, eu vou não sei para onde. Então, assim, você não entendeu esse amor.
né? Então, eu vejo eu tinha essa resistência e agora eu me vejo na posição de dizer isso para as pessoas Estão lá no pingo. que estão lá no pingo e eu sei que eles podem resistir como eu resistia. Inclusive, eu falei do fato que eu passei essa semana, né? E quando eu saí do carro da pessoa que estava bem resistente, eu disse, Jesus te ama. E ela ficou calada e a outra achava que era para ela, disse, eu sei que ele me ama, igualzinho a mim. Mas aqui não tinha intimidade, ficou calada, não falou nada. Então, talvez ela esteja mais esperando realmente essa mensagem, né? Ela nunca tenha pensado no amor de Jesus. E a outra que acha que tem intimidade, não, já diz que eu sei que ele me ama, enfim. E eu lhe pergunto, Temli, o quanto que essa frase é impactante e o quanto que você usa ela para o evangelismo, né? Como é que você trabalha com ela? Eu gosto de usar essa frase em João 3,16, né? Eu gosto de ler a passagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que esse texto, ele abrange isso, né? O amor de Deus. E eu gosto de dizer sobre essa frase de Jesus te ama, que é o seguinte, vão ter momentos que essa frase, o Espírito Santo, a gente sabe disso, mas o Espírito Santo, ele vai compelir mesmo você dizer para alguém. Eu acredito muito que nesse dia, né, a Aurélia, ela recebeu uma inspiração do Espírito Santo para fazer isso, porque pessoas precisavam ser alcançadas ali. Mas muitos testemunhos mesmo de pessoas que fizeram uma oração que dizia assim, Senhor, eu só queria me sentir amada hoje. E eu não estou me sentindo amada, eu só queria ser abraçada pelo Senhor. E uma pessoa que recebeu a direção de simplesmente vá lá e diga para ela que Jesus te ama e dê um abraço. E o que a pessoa tinha pedido para Deus tinha sido, Senhor, o Senhor pode me dizer que o Senhor me ama e me abraçar? Porque eu não estou me sentindo amada, nem abraçada. E uma pessoa ter essa direção e ir. Então, tipo, você pode pensar assim, nossa, algo tão simples. Mas você foi lá, obedeceu, fez, e aquela pessoa tinha pedido aquilo, exatamente aquilo para Deus, e você não tinha como saber. Sabe? E muitas vezes a gente usa mesmo como jargão. Ah, Jesus ama todo mundo, então eu vou para o evangelismo, qual a melhor frase? Vou abordar, vamos falar do amor de Deus. Então, diz Jesus te ama. E muitas vezes a pessoa vai estar fechada, né? Como eu já vi muitas pessoas dizendo assim que quando fala assim a frase, Deus te abençoe, a pessoa não recebe, ela diz Deus abençoe a nós todos, porque ela está pensando que está sendo uma benção ali, você dizendo assim, que porque eu estou falando, Deus está te abençoando, né? Então, por a gente viver assim num país que foi evangelizado, né? O nosso país, ele foi catetizado, né, pelos índios e pelos portugueses. Os portugueses, né, eles vieram e eles fizeram mesmo esse trabalho. Então, o Brasil, ele tem uma história muito forte com essa questão do catolicismo. Então, a gente tem essa questão da religião, tem essa questão da Bíblia, tem essa questão de Deus, Jesus. Tem até uma frase que o povo diz, né, que Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. Então isso está enraizado nas pessoas. E muitas vezes quando a gente vai levar uma palavra, a pessoa se ofende porque ela acha que a gente está levando a palavra porque a gente acha que ela não tem. Entende? Porque você não tem. E muitas vezes essa não é a nossa intenção do nosso coração, entendeu? De dizer um Jesus te ama. A gente diz isso porque a gente quer que a pessoa se sinta realmente amada, né? Deus te abençoe porque você quer que realmente aquela pessoa seja abençoada por Deus. E não porque a gente acha que aquela pessoa não tem a bênção de Deus ou não tem o amor de Deus, né? É a mensagem que Deus nos manda propagar. O que eu gosto muito. Deus mandou te dizer que Ele te ama. Quando o evangelista ou a pessoa que está pregando ou qualquer pessoa que vem falar de Deus traz essa inclinação, Deus manda te dizer. Então eu recebo, eu entendo que Ele está mandando te dizer, ou seja, acabou aquela pessoa, não é mais a pessoa, é Deus, Ele é só um mensageiro. Então a gente sai de qualquer julgamento que eu possa ter, né? Se aquela pessoa tem capacidade ou não, se ela é um santo ou não, se ela segue os princípios ou não. Não, ele está só dando um recado. Então pode ser qualquer um. Deus vai usar qualquer um. Pode usar aquele desviado que está ali fazendo coisas ruins, mas Ele usou, porque é um recado que Ele está dando. Então eu gosto muito quando entra assim, Deus manda te dizer que Ele te ama, Deus manda te dizer que, enfim, né, as coisas que Deus manda dizer. E Temli, hoje, né, vamos para a atualidade. Hoje, você falou muito na aula também sobre as ferramentas, né? Hoje é mais fácil, você acha que é mais fácil através de redes sociais, através de todas as tecnologias que a gente tem, né? Porque se a pessoa tem, às vezes, dificuldade de chegar
junto com uma pessoa, né, pelo medo da rejeição, que a gente já comentou, pelo medo de realmente estar falando com alguém, ela pode mandar uma mensagem no WhatsApp, né? E essa mensagem pode não ser respondida, e aí você não sabe se gostou, se não gostou, ou pode ser respondida ou pode ser reclamada, né? Pode ser uma resposta, obrigado, ou então, não me mande mais isso, não quero receber. E eu lhe pergunto, como é hoje? É mais fácil? Você acha que é mais fácil através da tecnologia que a gente tem? A tecnologia, ela abriu muitas vias, né? Abriu muitos caminhos, muitas portas, porque, por exemplo, sobre o evangelismo de porta em porta, de casa em casa. Hoje a gente não consegue ir na casa das pessoas, a gente não consegue entrar num condomínio fechado, né? Em vários lugares a gente não pode ir, a tecnologia, ela pode ir. Mas o que acontece também é essa questão dessa briga de informações, né? O tempo todo você está recebendo ali muitas coisas, então muitas coisas elas competem. Então, por um lado, a gente tem muitas formas, né? Muitas vias e muitas maneiras, mas a gente tem precisado mesmo ser mais criativo para atrair a atenção das pessoas, né? Para puxar a atenção das pessoas. Então, você vê que no tempo de Jesus, eu digo que assim era mais simples, né? Jesus ia, a multidão ia atrás, nem tão simples, porque eles tinham que perseguir Jesus para onde era que Jesus estava indo. A multidão, Jesus não tinha microfone para falar. Então, ele usava um barco, o vento vinha a favor da voz dele para que as pessoas pudessem escutar. Hoje a gente tem mais facilidade, mas hoje as pessoas elas estão dispersas também, né? Então a gente realmente precisa ser estratégicos. Acho que cada tempo teve o seu desafio, né? Não é que hoje esteja mais fácil, é porque hoje a gente tem um desafio diferente do que as pessoas do passado tinham. Então cada época tem um desafio, né? Mas existe também formas da gente fazer com que o evangelho avance. Tem um desafio aqui para você. Diga. Se você tivesse apenas 1 minuto para despertar a igreja para a sua missão, o que você falaria? Eita, meu Deus, 1 minuto, coloca aí no... Vamos fazer? Vamos, peraí. Pronto, aí eu comparo muito o evangelismo e a nossa missão, nosso propósito, né, de levar o evangelho para Jesus com vendas. Com vendas, eu trabalho com vendas e eu sinto as mesmas inseguranças e medos que a gente tem. Eu tô sentindo agora nesse propósito, né, nessa descoberta, a gente também tem na área comercial. E, por exemplo, o que você falou, totalmente pertinente, né? A gente compete com muita coisa. Então, no marketing, você precisa de 1 minuto para chamar a atenção. Você tem 1 minuto só para conseguir fazer com que aquela pessoa pare do seu vídeo, pare na sua tela, pare no seu corte ali do podcast, né? Para que ela fique com você e não passe o dedinho, né? É 3 segundos. É 3 segundos. Você pode passar 1 minuto, mas é 3 segundos que ela decide se vai assistir ou não. 1 minuto é muito, é verdade. 3 segundos se ela vai assistir o seu corte ou não. É 3 segundos. Sabia disso? É um absurdo, né? Mas porque a gente vive nessa aceleração. Se em 3 segundos você não me atrair, já foi, né? Passou o dedinho ali, já foi para outro. E a gente está lhe dando 1 minuto. É para a igreja, né? Então vou fazer os 3 segundos aqui, propaganda. Pronto. Excelente. Damei já. Ei, você ama Jesus? Você ama a palavra? Jesus fez diferença na sua vida? Você tem Jesus mesmo como Senhor e Salvador da sua vida? Da mesma forma como Jesus mudou a sua vida, Ele pode mudar a vida de outras pessoas através da sua vida. Sabe, Jesus lhe deu uma missão e um propósito. Você sabe qual é a sua missão e o seu propósito? É que o evangelho ele seja disseminado no mundo todo. Que as pessoas sejam discípulas de Jesus assim como você é. Que as pessoas conheçam a verdade assim como você conhece. Então, se você já nasceu de novo, já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa levar a mensagem da salvação para outros, para que pessoas possam ter a vida mudada e transformada. Você precisa que pessoas tenham a eternidade impactadas por aquilo que você vai falar. Seja uma mensagem simples de João 3,16, como Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse único texto das Escrituras pode fazer com que você mude a realidade de muitas pessoas. Então, saia do seu comodismo, saia de onde você está e vá levar a palavra de Deus. Muito bem. Ei, gostei desse negócio, agora vai ser sempre. Isso. Difícil, gente, você fica assim, Não, e nunca foi feito. Nunca foi feito. Nunca foi feito. E eu nem sabia.
Aí, ó. Porque foi pra falar pra igreja, né? Se fosse pra falar pra pessoa que não tem Jesus, eu acho que ainda seria mais fácil. Não, então vamos falar, né? Pra quem não tem Jesus, né? Vamos falar vamos pra quem não tem. Mas o que você trouxe, eu acho que é muito significativo. Porque, por exemplo, quando você lembra do que fizeram pra você, eu acabei de falar aqui, né? Que eu sou muito grata ao coach. Ele não sabe nem que eu existo. E nunca vai saber, talvez, né? Mas eu sou grata a ele, porque ele salvou a minha vida. Ele nem sabe disso, mas no meu ponto de vista, sim. Não que eu não precise estar agora na igreja, porque não é assim, salvei, pronto, acabou, vai viver a vida do mundo. Não, eu entendi, né? Então, como eu entendi, eu vou ser salva ali em comunhão, claro, com a igreja. Mas você traz, se você passou por isso e você se sente feliz, é uma forma de retribuir. Né? Então venha você também levar para pessoas o que trouxeram para você, né? Então isso chama, eu acho que essa sua estratégia é excelente, que foi o que você justamente colocou, né? Teve uma que foi, eu comecei a escrever, colocar no papel o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando. Aí eu fiz uns folhetins. O primeiro, ele fala que é tipo como se fosse alguém que está ali ouvindo agora, porque teve uma frase de uma amiga nossa, amiga minha, que ela diz assim, o que as pessoas podem mais, assim, o que as pessoas podem fazer para a gente se sentir mais amado é estudar sobre a gente. No caso, ela estava falando das famílias atípicas. É estudar, é querer saber sobre a gente. E quando ela falou isso, eu estava no GD, e aí veio o GD falou sobre o meu povo está padecendo por falta de conhecimento. E aí ela fala isso no sábado de gravação e no sábado à tarde eu escuto isso. E eu disse, meu Deus, eu que estudei tanto sobre Fusca, porque eu tenho um carro 1980, eu reformei. Eu sei sobre mecânica de Fusca. Se eu estudei tanto sobre Fusca, estudei tanto sobre FIV, como é que eu não estou dormindo e acordando, estudando a lei, estudando a palavra? Como pode? Como eu posso dizer na rua que eu amo Jesus sem estar estudando sobre ele? Sem estar me dedicando, sentado numa cadeira, lendo por 2, 3 horas sobre ele? Se eu faço isso, como é que você diz que ama Jesus se do seu telefone ele diz que você passou 3 horas rolando o feed em 3 segundos para alguém lhe dar dopamina? Sabe? Então foi isso que me confrontou e que me fez querer só falar sobre Jesus. Porque eu não posso aceitar que ninguém diga que eu amo mais alguma coisa sem ser Jesus. O nível que você ama Jesus é o nível que você vai amar a palavra dele. Né? Se você entende que a Bíblia é um livro inspirado, que é a palavra de Deus que ele deixou pra gente, você vai ter comunhão e intimidade com a sua Bíblia. Né? E a palavra de Deus, ela tem uma particularidade que nenhum outro livro tem. Você está junto com o autor, que é o Espírito Santo. E quando você está lendo a Bíblia está lendo você. Isso. Você lê ela e ela lhe lê. Ou seja, aquilo que está na sua vida, que está de desacordo com ela, a partir da leitura, vai ser mudado e vai ser transformado. Né? E eu falei até sobre isso também na aula, sobre essa questão da revelação, né? Que eu posso trazer uma revelação aqui para você, que uma revelação particular minha que eu tive, e ela vai chegar para você como uma informação, por mais que para mim seja uma revelação. Mas muitas vezes, quando você tá lendo ali a sua Bíblia, né? Muitas vezes não, a maioria das vezes, quando você tá lendo ali a Bíblia, você vai ter revelações que vão ser revelações que vai ser o Espírito Santo que vai lhe dar. E vai ser diferente apenas do conhecimento. Aquilo se torna uma verdade para você, porque chegou como uma revelação do próprio Espírito no seu coração. Então a gente precisa mesmo ter essa sede e essa fome pela palavra, sabe? Eu acho que, apesar de ter tantas ferramentas que a gente possa evangelizar, mas a principal ferramenta é a palavra de Deus. Porque ela é a que possui mais autoridade. Então, quando você vai falar com uma pessoa, explicar alguma coisa para a pessoa, você precisa voltar para a Bíblia, você precisa voltar para a palavra, você precisa voltar para as Escrituras. E se você não sabe a palavra, como é que você vai levar uma pessoa a ter um conhecimento de Jesus se você não conhece? O seu testemunho, ele tem um peso, né? Jesus, em várias passagens na Bíblia, ele fala para as pessoas contarem um testemunho. A mulher samaritana, mas se você for parar para ver, sempre o testemunho vai levar até uma pessoa que vai ministrar a palavra. Né? A mulher samaritana, ela contou o testemunho, as pessoas vieram, mas Jesus ministrou a palavra para elas. Então sempre vai precisar de alguém que vai precisar ensinar a palavra para aquela pessoa.
Entende? Então, existe a ferramenta ali de atrair, mas você precisa ter o alimento para dar para a pessoa, porque eles vão precisar do alimento. O reter, né? Tem que atrair e reter. E manter. Né? E fazer discípulos. E a gente já está no finalzinho, Cassandra. Felizmente, né? E você viu aqui que a Adriana ligou? Não. Esse livro, Temily, você recomendou ele. Ele traz as ferramentas, não é isso? Para a gente começar. Esse é o de E.W. Kenyon, né? É o curso de evangelismo pessoal. Foi um dos que eu elegi para leitura, né? Porque a gente não consegue todos ao mesmo tempo. Ele é bem prático, esse livro. Ele é um livro bem prático, porque uma das coisas que... uma coisa legal, né? Que vocês estavam dizendo assim, da sua didática da aula, uma hora você faz isso, outra hora você faz aquilo. Porque eu digo que eu fui professora de departamento infantil, mas eu também fui criança no departamento infantil. Quando a gente é criança e as pessoas elas trazem a teoria pra gente, a gente fica assim, mas como é que eu pratico isso? Então, eu gosto de uma pergunta que foi o filho do pastor Rômulo que fez para uma das professoras da gente do departamento infantil. Diz assim, tia, eu já sei o que é fé. Lá em Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicções de fatos que não se veem. Mas como é que eu faço isso na prática? Como é que eu pratico a fé? Então, muitas vezes a gente tem as palavras, tem as ministrações, né? Que tá ali, que as pessoas falam aquilo que está escrito. Mas agora como é que eu pratico? Vamos estudar sobre oração. Então, oração é isso, os tipos de oração são esses, mas como é que eu pratico? Então, a gente precisa ter a prática ali. Então, eu gosto de livros que vão trazer a prática, né? Vão falar o que é... Isso a gente teve bastante na matéria, né? O que as pessoas vão perguntar, o que elas vão falar, como é que a gente identifica, como é que a gente vê, né? A gente vai ter aula prática, mas é muito importante mesmo a gente trazer a palavra para o nosso dia a dia. Como é que eu aplico isso aqui da palavra no meu dia a dia? Como é que eu faço isso? Para que as pessoas mesmo elas consigam desenvolver. Entendi. E esse aqui vai trazer um pouco sobre isso, né? Esse livro vai trazer mais essa questão prática do evangelismo do que só a questão teórica de, tipo assim, você precisa ir. Porque tem muitos livros, por exemplo, aquele do Ushuaia, ele vai falar sobre contribuição, ele vai falar sobre ele vai falar sobre várias coisas, mas ele não vai trazer a parte prática do evangelismo. Tipo, eu tô aqui evangelizando agora, aí aconteceu essa situação e essa situação, e já esse livro traz. Sim, ele traz a vida dele, né? A prática dele, quer dizer. Ele vai falar sobre formas de abordagem, ele vai falar o que a pessoa vai perguntar para você, quando essa pessoa perguntou, o que é que você tem que responder, como você tem que responder. Uma maneira, né? Prático mesmo. E quando a gente começa a evangelizar? Quando você está dizendo assim? Quando eu posso começar? Assim que você recebeu Jesus. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já tem o seu próprio testemunho para contar. Né? Então, tipo, você recebeu ele agora, você entendeu, você tá ali naquele, tipo, Deus falou comigo, e você já pode dizer para as pessoas, olha, minha vida foi mudada, Deus falou comigo, eu aceitei Jesus, eu sou crente, isso aí você já tá propagando, professando da sua fé, né? E você pode compartilhar Deus no entendimento que você já tem. Entende? Então sempre vai ter uma pessoa que ela vai saber menos do que você, que ela vai ter menos informação do que você, né? E o discipulado é mesmo fazer isso, né? Eu tava falando sobre essa questão de depois, né? Que você ganhou uma pessoa para Jesus e você tá ali ensinando ela vai ter dúvidas, ela vai vir lhe perguntar, ela vai querer saber, isso vai estimular você a conhecer mais, porque a pessoa tá ali lhe perguntando e você precisa saber responder. Então aí a pessoa que vai discipular também, ela vai crescer, né? O discípulo e o discipulador, eles vão estar crescendo. Então, a partir do momento que você entrou ali para o reino de Deus, se tornou filho de Deus, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já pode começar essa missão, né? Já deve. É tanto que o versículo que diz, né, que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, logo em seguida já diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Já vem logo em seguida. É porque o novo convertido, ele ainda não tem a palavra, né? Mas ele tem um testemunho. Ele tem o testemunho. Então começa realmente através do seu testemunho. Começa, né? Através do testemunho. O que você já sentiu, esse amor que ela falou, por exemplo, né? Esse entendimento, eita, Jesus me ama, né? Ele morreu por mim, ele deu a vida dele por mim. Então esse entendimento realmente já é o início, né? Porque o testemunho, ele tem uma construção. O seu testemunho não foi o momento que você levantou a mão e você foi ali na frente, ou que alguém chamou você e fez a oração. Você passou por várias etapas até chegar
a Cristo, né? Lucy compartilha do testemunho dela. Ela passou por várias etapas de tipo, ela estava passando por um processo difícil, o pastor liberou uma palavra para ela de que coisas iriam acontecer. Ela começou a ver as coisas acontecendo e ela, tipo assim, como assim? Não tô entendendo isso aqui. Várias coisas começaram a acontecer até que chegou esse momento de ela reconhecer mesmo, né? Aceitar e tudo isso. Então, tipo, isso faz parte do testemunho dela, não só aquele momento de ir lá na frente confessar ou confessar com uma pessoa, mas todo o processo que trouxe ela até o Senhor. E eu gosto muito de perguntar isso para as pessoas. Eu pergunto, como foi que você chegou na igreja? Me conte mais. Como foi que você se converteu? Isso é muito bom. Você sempre saber e sempre perguntar para as pessoas, porque vai lhe dar, né, mais ferramentas, assim, até no evangelismo, de você, uma pessoa tá na mesma situação que aquela pessoa, a pessoa que contou o testemunho para você teve um dia, né, e você olha, com aquela pessoa foi daquele jeito. E aí você já traz como exemplo para a pessoa que você está evangelizando. Sabia que no início de tudo, meu filho disse que ia ser evangelista. Aí ele pegou e bateu num coleguinha, porque o coleguinha disse que não amava Deus. E aí ele começou a falar coisas assim que eu não entendia. E aí eu pegava, Aurélia, me ajuda, Aurélia. Por causa da terapia, né, que eles faziam terapia. Então... Mas Emmanuel fez isso. Só que aí eu queria até dar um testemunho sobre o rema. Emmanuel teve uma discussão lá, mas foi resolvido. Tudo certo. Mas ele fala de Jesus hoje de forma diferente de quando ele, antes do Rema Kids. E mais ainda, Rafael, que mal falava, a tia disse que ele não deixa nenhuma aula terminar ou começar sem ele falar glória a Deus. E aí ele vai todo mundo repetir. Ele fica insistindo em cada cadeirinha, mas assim, vai, só fala graças a Deus, que ele não fala tão perfeito, então ele fica... Lucy, ele vai em cada cantinho dos amiguinhos dele e fala, fale. Em nome de evangelista. Jesus. A gente precisa ser como as crianças, né? A Bíblia fala que é delas o reino de Deus. A gente precisa ser como as crianças. Eu tenho experiências maravilhosas, assim, para contar de crianças. Sou professora do Rema Kids, né? Inclusive, esse ano, não é porque eu tô ensinando no Rema que eu não vou ensinar para as crianças. Vou ensinar para as crianças. Vou pro Rema Kids. Porque quando eu voltei da minha viagem missionária, né, uma coisa que eu fiquei assim no meu coração, eu disse, gente, eu vou voltar para o departamento infantil. Eu passei muito tempo servindo no departamento infantil, saí porque você se ocupa com muitas coisas, mas vale muito a pena ensinar a palavra para as crianças, porque você vê eles crescerem, se tornarem adultos e aquilo ali está frutificando na vida deles, e você pensa assim, nossa, eu fiz parte disso. Né, eu tenho alunos que estão na sala de aula hoje da gente do Rema, que foram meus alunos também lá no departamento infantil, né? E aí você olha assim, e você, tipo assim, tá valendo a pena. Eles são uma verdadeira evangelização, porque eles estão conhecendo Jesus ali, né? Naquele momento ali. Né? Ainda não sabe nada, estão uma página vazia ainda, diria assim, né? Sabe porque os pais devem ter educado em algum momento, mas a palavra mesmo eles começam a ter ali, né? Então é uma evangelização mesmo, né, de criança. E aí, Lucy, vamos concluindo. Pois eu vou começar com os agradecimentos aí à nossa professora Têmio. Eu queria lhe agradecer assim profundamente, não só por esse podcast, mas já adiantando da disciplina. Você fez uma grande obra, eu acho que não só na minha vida, mas na vida de todos que estão ali. Então, assim, você trouxe um exemplo. Você, inclusive, eu estou até lagrimando aqui. Você, inclusive, um testemunho meu, né? Quando eu lhe vi, quando eu entrei na igreja, você realmente é de poucos sorrisos, né? Você é de poucas palavras. Então a gente passava ali, você não era aquela que abria o sorrisão e vinha falar com a gente. Não. Você sempre tá muito ocupada, aí a gente pensa, essa pessoa não é tão simpática, né? Mas aí eu tinha um ano na igreja, eu estava começando na igreja, que o meu tempo de igreja é o mesmo tempo do Rema, né? Eu já entrei no Rema. E aí foi dado um anúncio que você ia para o Camboja, né? Em missão. Eu falei, poxa, eu aqui com os meus botões, aquela colega, aquela irmã que mal dá um sorriso, vai fazer o quê no Camboja? Ela é missionária, eu não sabia quem era você, né? E a gente sabe que hoje a gente não fala mais só com os nossos botões, né? Porque o Espírito Santo está ouvindo tudo. Mas aí ficou caladinha,
não me disse nada. Aí você foi para o Camboja, eu só acompanhando, né? Só esperando para ver, né, a missionária que você era. E aí você trouxe alguns vídeos para a gente, eu estava no culto, nos dias. Aí eu, opa, ó aí, ela falando, porque eu não tinha ouvido você falar. Né? Falar, né? É. E aí você voltou, e aí eu fui para um culto seu. Uma ministração do culto de quinta, né? Que é o culto foco. E nesse dia, Temily, vou estender um pouquinho, depois você corta, tá? Tá. Nesse dia eu estava montando uma associação no meu trabalho. E eu sempre quero montar alguma coisa baseado numa palavra. Eu quero que as minhas empresas, elas nasçam com os versículos de Deus. E Deus tinha me colocado no coração, né? E aí eu fiz esse propósito. Senhor, me mostre se é esse mesmo. E a sua ministração foi perfeita. Eu chorei porque eu vou procurar lá nas minhas anotações, que eu anoto tudo, todo culto eu anoto. Aonde está isso, para eu lhe mostrar. Viu? Então eu sou muito grata, porque você confirmou, através de Deus, você confirmou aquilo que ele já tinha botado no meu coração. Eu saí encantada, era aquele livro que estavam dando no começo do Rema. Não sei Jesus, o nome... É o antes do Jesus, aquele que cura. Não era o de confissão, não? É um fininho, estava dando logo nas primeiras matrículas. Os novos limiares da fé. Pronto. Esse livro que eu não tinha dado nada por ele, inclusive. Eu nem me interessei em fazer a matrícula, porque eu nem queria ganhar ele. Querida, você foi extraordinária. Eu saí para fazer minha matrícula, para comprar, para ganhar esse livro, ele acabou. E eu vou comprar, porque foi fantástico, assim. Aí eu descobri quem era a Temily. Falei, nossa, Senhor, ela é um espetáculo. Ela prega muito bem. E você está só confirmando isso na disciplina. Está trazendo realmente uma disciplina onde você faz a gente desejar. Eu estou aqui cheia de expectativa para nossa prática, né? Já conseguiu implantar no meu coração, eu acredito de todos, a missão, o propósito, que não adianta a gente estar ali só frequentando, só pra gente. Deus não dá as coisas pra gente. Ele quer que a gente faça pro outro, né? Todos os dons espirituais que você já explicou pra gente é pro próximo, não é pra gente. Então eu tenho o dom de cura, eu não vou me curar. Posso até ajudar a curar os outros, mas eu não vou conseguir, talvez, me curar. Então, parabéns, querida. Sua missão aí, seu propósito está sendo cumprido, eu acho que de forma extraordinária. E como professora do Rema, gente, você que ainda não está no Rema, que você que ainda não entrou no Rema, quando você entrar, posso ter certeza, você vai estar com essa professora maravilhosa, se ela não tiver ido embora para uma outra missão, né? Se ela ainda estiver por aqui. Ano passado, eu não sei se você teria alguma disciplina para ministrar para a gente, mas você estava fora e você não ministrou. É porque assim, eu ensinei lá, né? Ensinei fruta e santidade lá. Sim. Se eu tivesse aqui, eu teria ensinado ou Atos, ou... Eu tô falando longe do microfone, né? Ou Atos ou Ministério Prático. Porque só que aí precisou ter vários ajustes no calendário. O pastor queria que eu ensinasse uma disciplina aqui, mas aí acabou que eu tive que ensinar lá e eu ensinei lá. Foi o que eu pensei. Eu falei, então por isso que ela não ensinou aqui, porque ela estava em missão. Ela estava na Camboja. Isso aí depois você podia contar, né? Um próximo podcast, a sua experiência, que foi bem desafiadora também, né? Pois muito obrigada, agradecemos aí de coração, né? Tiago, coloca aí aquele negócio. Comenta. Compartilha. Não acredito, Tiago. Pelo amor de Deus. Então vocês comentem, compartilham, por favor, nos sigam, só para que as pessoas entendam que isso aqui é bom para elas, que as pessoas possam assistir. E aí, quem sabe ela não assistindo esse, vai assistir nos outros episódios do Rema e já garanta a sua entrada no próximo ano. Porque, de fato, esse contato mais próximo com os professores faz toda a diferença. A gente está querendo incentivar, mas também a gente quer que vocês tenham experiência até maiores e melhores que as nossas. Tá certo? Temily, muito obrigada. E como eu te expliquei aqui, é o contrário. Você pode falar com o pessoal, depois você faz a oração e Tiago encerra com chave de ouro. Amém. Então, queria agradecer mesmo vocês pelo convite, pela oportunidade. Foi muito bom estar aqui. É muito bom receber feedbacks também, né? A gente ministra, mas a gente gosta mesmo de ouvir, porque a gente não sabe, né? O Espírito Santo que ele move, o Espírito Santo que ele fala, que ele convence, a gente não sabe o que é que aquilo está fazendo na vida das pessoas, né? E esse tempo mesmo de ensinar
ele é um tempo de renúncia, é um tempo que você precisa mesmo conhecer a palavra, é um tempo de busca, é um tempo que você está se dedicando ali para fazer, né, para levar a palavra para outras pessoas, e a pessoa que ensina, ela precisa ter um temor, né, porque aquilo que a gente ensina, a gente vai ser julgado por aquilo que a gente ensina. Então a gente precisa ter um temor daquilo que a gente está ensinando, e é muito bom ver que as pessoas, elas estão recebendo e estão sendo edificadas, né, por isso. E eu gostaria de orar também, né, por aquelas pessoas que estão nos assistindo, e eu vou fazer como Jesus, né, eu vou orar por aqueles que já aceitaram, e por aqueles que ainda vão aceitar, e por aqueles que ainda vão ouvir. Então, Pai, eu te rendo graças, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa, Senhor, onde nós podemos ouvir a Tua palavra, compartilhar a Tua palavra, estar em comunhão uns com os outros. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que através da inspiração do Teu Espírito Santo, esse podcast possa chegar, Senhor, a pessoas que irão ouvir, que irão compreender, Senhor, a Tua palavra, e que serão despertadas, Pai, para cumprir o Teu ID, Senhor, para aqueles que são teus filhos, que já ouviram a tua palavra, Senhor, mas que por algum motivo estão adormecidos nessa área, que possa ser um despertar. E até mesmo, Senhor, para aqueles que nunca ouviram, Senhor, que não sabem o que é o Evangelho, mas que eles possam receber, Senhor, essa palavra como uma semente, que ela possa frutificar no coração deles, para que haja, Senhor, salvação, Senhor, de mais e mais vidas. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui, Senhor, a Lucy, a Cassandra, Pai, o Tiago, eu, que o Senhor possa nos guardar durante esse dia, que esse dia venha ser um dia próspero, abençoado e bem-sucedido em tudo aquilo que nós formos fazer, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Amém.